Nas profundezas do universo, há uma força misteriosa e poderosa, escondida, esperando para ser desbloqueada. Uma que poderia mudar o mundo como o conhecemos e se chama antimatéria. Vamos descobrir o que é essa coisa e como podemos usá-la para virar nossas vidas de cabeça para baixo. A antimatéria é a fantasia da ficção científica que ganhou vida. Você pode ter ouvido falar dela em Jornada nas Estrelas e Star Wars, mas na verdade é algo real que os cientistas vêm estudando há mais de um século. Mas o que é exatamente? E qual é a diferença em relação à matéria comum? Bem, vamos começar com o básico. Você provavelmente sabe que os átomos são formados por partículas minúsculas chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Elas são todas feitas de matéria, que é o que nos constitui e o que compõe tudo ao nosso redor. E a antimatéria é exatamente assim, mas com uma diferença. Em vez de prótons, seus átomos têm algo chamado antiprótons. Em vez de nêutrons, antinêutrons. E ao contrário de elétrons, pósitrons. Basicamente, a antimatéria é composta de partículas com carga oposta, spin e outras propriedades da matéria normal. Enquanto um próton tem uma carga positiva, a do antipróton é negativa. E se um elétron possui carga negativa, a do antielétron, também conhecida como pósitron, é positiva. Entendeu? A antimatéria é uma espécie de gêmea amada comum. É a imagem espelhada de tudo o que conhecemos. Assim como o Batman tem o Coringa, a matéria tem a antimatéria. Portanto, se você sempre quis saber como é estar em um mundo onde tudo é feito do oposto, esta seria a sua resposta. E aqui está a melhor parte. Quando as partículas de antimatéria e matéria se encontram, elas literalmente se aniquilam, liberando uma enorme quantidade de energia ao mesmo tempo. É por isso que os cientistas acreditam que ela poderia fornecer uma fonte de energia quase ilimitada. Agora, você deve estar se perguntando, onde está toda essa antimatéria? Por que não temos essas antipartículas voando por aí e soltando fogos de artifício malucos após cada contato com partículas regulares? Na verdade, os cientistas acreditam que, durante o Big Bang, a matéria e a antimatéria foram criadas em quantidades iguais, mas, por alguma razão, a primeira passou a dominar. Então, quando elas começaram a se destruir mutuamente, no final a comum venceu por um fio de cabelo. Por que isso aconteceu? Ainda não temos ideia. Esse é um dos maiores mistérios da física. Tudo o que sabemos é que foi assim que obtivemos o universo que conhecemos hoje. O que nos faz pensar em como ele seria se a matéria regular tivesse desaparecido. Mas esse é um assunto para outro dia. A antimatéria é considerada uma das coisas mais fascinantes da ciência. Ela tem o potencial de revolucionar nossa compreensão do universo e, claro, pode ser uma nova fonte de energia. Imagine um combustível que poderia impulsionar uma nave espacial até os confins da galáxia ou uma usina de energia capaz de abastecer uma cidade inteira. Isso é o que podemos obter se resolvermos esse quebra-cabeça. Mas como a antimatéria foi descoberta? Especialmente considerando que não havia nada dela no início do universo. Bem, os cientistas conseguiram descobri-la de uma maneira muito inteligente. Antes de mais nada, temos que voltar no tempo até o início do século XX. Foi quando um físico chamado Paul Dirac previu a existência da antimatéria. Ele tinha uma teoria de que, para cada partícula de matéria no universo, deveria haver uma antipartícula correspondente. Essa ideia causou um grande alvoroço na época. Mas sua teoria foi confirmada experimentalmente mais tarde. Na década de 1930, outro físico chamado Carl Anderson descobriu o pósitron, o oposto do elétron. Foi a primeira partícula de antimatéria conhecida. E essa descoberta foi um grande avanço na ciência. Os cientistas logo encontraram mais antipartículas, o que deu início a um campo de estudo totalmente novo, a física da antimatéria. Ainda estamos explorando esse assunto até hoje. Mas como foi que chegamos a essas partículas? Não acabamos de dizer que não havia mais antimatéria após o Big Bang? Bem, não é bem assim. Existe um pouco dela no espaço, mas ela é muito rara e achá-la é uma verdadeira caça ao tesouro. Os cientistas a procuram no espaço por meio da busca de raios cósmicos
que são compostos de partículas de antimatéria. Também podemos criá-la em laboratórios. Atualmente, os pesquisadores utilizam para isso máquinas super legais chamadas aceleradores de partículas. O maior e mais famoso deles é o Grande Colisor de Hadrons, do CERN. Essas máquinas disparam partículas minúsculas em velocidades altíssimas. É como um jogo cósmico de bilhar. Quando essas partículas se chocam umas com as outras, criam-as de antimatéria. Em seguida, são usados containers especiais chamados armadilhas Penning para armazenamento delas. É como manter uma pequena supernova em um frasco. Agora, graças à antimatéria, podemos mudar nosso mundo inteiro. Os cientistas estimaram que até mesmo uma pequena quantidade dela, como alguns gramas, poderia fornecer a mesma energia que a queima de milhões de litros de gasolina. Portanto, mesmo com uma quantidade mínima, seria possível abastecer uma cidade inteira por um ano. É como ter o poder de uma estrela nas mãos. É por isso que a comunidade científica está trabalhando em maneiras de usar esse superpoder para melhorar nossa vida. A ideia é utilizá-lo para produzir eletricidade, como fazemos com o carvão e o gás natural. No futuro, ele poderá ser empregado como uma fonte de energia super limpa e infinita. E também para alimentar naves espaciais, para que possamos viajar para outros planetas e estrelas. Imagine um foguete que poderia nos levar aos confins da galáxia, movido pela energia da antimatéria. Até mesmo uma pequena quantidade dela poderia alimentar uma espaçonave por um período muito longo. E isso não é tudo! A antimatéria também pode ser útil na medicina. Os cientistas estão tentando empregá-la para combater o câncer e fazer imagens do interior de nossos corpos. É como uma super ferramenta capaz de ajudar os médicos de várias maneiras. Em resumo, ela é incrível e poderosa. Agora só precisamos descobrir como usá-la. E aí vem o problema. Embora seja super poderosa, também é muito difícil de produzi-la e mantê-la. É necessário muita energia para fabricar até mesmo uma pequena quantidade. É algo que requer insumos incrivelmente altos, o que a torna muito cara para ser gerada em grandes quantidades. Esses também são alguns outros problemas. Por exemplo, quando tivermos nossa pequena quantidade de antimatéria, como vamos armazená-la? Não podemos simplesmente colocá-la em um pote. As antipartículas são extremamente instáveis e também atraídas pela matéria comum, como um ímã para uma geladeira. Portanto, os cientistas criaram algumas maneiras inteligentes de guardá-las, como prendê-las no vácuo ou estocá-las em alguns campos magnéticos incrivelmente fortes. E mesmo assim, ainda é um processo delicado e caro. Esses e muitos outros motivos explicam por que a antimatéria ainda não é viável para a produção em larga escala. Se você estivesse tentando encher o tanque de gasolina do seu carro com ela, custaria mais do que o PIB de um pequeno país. Embora sua criação seja um enorme desafio científico, as possíveis recompensas são enormes. É por isso que, neste momento, os cientistas estão trabalhando para encontrar maneiras de produzi-la e armazená-la de forma mais eficiente e econômica. E, se tiverem sucesso, ela poderá se tornar a nova fonte de energia definitiva. A pesquisa da antimatéria é um campo fascinante e em rápida evolução. E, quem sabe, talvez no futuro, possamos abastecer nossas casas e carros com ela. Isso sim seria fantástico!